Fala galera, ligada na Casa do Corvo. Estamos de volta por aqui para mais um vídeo da série All 22. Dessa vez falaremos sobre Marquise Hollywood Brown, principal wide receiver do Baltimore Ravens. Ele foi alvo de 12 passes na vitória dramática contra o Minnesota Vikings na semana 9 da temporada de 2021 da NFL. Desses passes, ele recebeu 9 para 116 jardas e nelas totalizou 75 jardas que foram conquistadas depois da recepção. Então aqui a gente vai estudar um pouquinho dessa atuação do nosso principal wide receiver, ver as jogadas curtas em que ele foi alvo, recebeu, conquistou jardas depois da recepção e também alguns outros detalhes dessa atuação que foi muito boa. Então, como sempre, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like e um comentário se gostar do conteúdo. Além disso, se gostar dos textos, vídeos e podcasts que a Casa do Corvo vem produzindo, considere apoiar o projeto no apoia.se ou no PicPay. Os links estão na descrição do vídeo. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise. A gente vai começar aqui o vídeo, então, analisando as jogadas de passes screen. O Hollywood Brown, nessa situação, ele vai estar alinhado no lado mais extremo do lado esquerdo da formação. Ele vai receber os bloqueios do Rashad Bateman e do Mark Andrews, além dos bloqueios do miolo da linha ofensiva toda que vai se deslocar em direção ao lado esquerdo da formação. Aqui a gente vai ver o começo dessa jogada, a gente vê o Hollywood Brown se mexendo, a gente consegue enxergar esse miolo da linha ofensiva se deslocando em direção ao canto esquerdo da formação. A gente tem o Bradley Bozeman, o center, e o Ben Powers, que é o left guard, chegando lá para ajudar a liderar os bloqueios, enquanto o Mark Andrews e o Rashad Bateman se posicionam ali para lidar com os cornerbacks. Então, assim, é uma jogada que nesse primeiro instante parece bem bloqueado. O grande problema é que um defensor que estava na linha defensiva consegue chegar rápido no Hollywood Brown. De qualquer forma, é um ganho de jardas decente, mas é uma situação de difícil conversão aí. Então, fica por isso mesmo, um screen médio, assim, de qualidade. Nessa próxima jogada aqui, então, mais um screen, tá? O Hollywood Brown, ele vai se alinhar aqui e parar no canto mais por fora do lado esquerdo também da formação, mas nesse trio está bem condensado aí, esse bunch. E aqui ele vai correr uma rotinha screen para fora da formação. E nessa jogada a gente vai prestar muito bem atenção nos bloqueios que os wide receivers vão fazer. Essa jogada é uma 3ª para 15 e, ao contrário da jogada anterior, ela vai funcionar muito bem, porque vai conseguir a conversão. Nela, a gente vai ver o Hollywood recebendo a bola e os bloqueios avançando. A gente também quer prestar atenção nesse safety que está alinhado no fundo do campo. A gente vai ver como esse safety toma um caminho ruim para chegar até o Hollywood Brown e dar a oportunidade para que ele consiga atingir a marca da primeira descida. Então vamos acompanhar aqui, o Hollywood começa a rota dele e a gente vê o ótimo bloqueio do wide receiver e o Mark Andrews chegando em posição muito boa contra o defensor no canto mais para a esquerda da formação. Ele consegue isolar e selar a lateral do campo e aqui o Hollywood Brown tem um caminho livre para chegar até a linha de primeira descida por causa do ângulo ruim que foi tomado por esse safety, que vai chegar em condição complexa ali, um monte de gente para atravessar no meio do caminho dele até o Hollywood Brown e por conta da velocidade do Hollywood também. Então nisso o Hollywood consegue converter essa primeira descida, um ganho de cerca de 20 jardas. Agora eu quero destacar duas jogadas que aconteceram, uma no quarto período e a outra na prorrogação, em que o Hollywood Brown foi o alvo, e as duas jogadas aqui são idênticas. Tá? Então o Ravens chamou a mesma jogada 2 vezes, é algo que não se fala muito, mas é bem comum na NFL. Você executa uma jogada até que a defesa adversária mostra que ela consegue neutralizar o efeito dessa jogada. Então aqui o que vai acontecer? Hollywood Brown está alinhado próximo da formação, no lado esquerdo, ele vai passar em motion, e o snap vai acontecer nessa situação. A jogada aqui é um RPO, que o right guard e o right tackle eles vão fazer um pull em direção ao lado esquerdo, então o Lamar vai ter a decisão entre entregar a bola para o Devonta Freeman, nesse movimento que a corrida vai se desenvolver para o lado esquerdo, ou ele vai passar a bola e aí ele vai ver o Hollywood Brown numa situação em que o lado direito da formação está muito limpo, ainda tem um wide receiver
ali executando uma rota, e aí o Hollywood vai estar executando a rota ali pelo flat e vai ter muito espaço para conquistar as jardas depois da recepção. Então a gente vê aqui o Hollywood passando, né, em motion, e aqui ele está livre, né? O Rashad Bateman também estava correndo uma rota de estilo slant, mas o Lamar opta por fazer o passe na direção do Hollywood Brown, aproveitando do leverage, né, desse cornerback que está mais por fora, que está quebrando em direção ao Bateman na jogada. Então, nisso, o Hollywood Brown ele fica numa posição favorável para conquistar jardas depois da recepção. Aqui o que a gente vai ver, né, é ele tendo um campo muito livre e ele só baixa ele, né, para conquistar essa primeira descida. E a gente consegue ver aqui a marca dela. Vencer esse cara no mano a mano. E ele consegue fazer isso com base na velocidade, mantém ali dentro do campo e consegue um ganho de cerca de 20 jardas também. Aqui vendo pelo fundo da formação, né, então o Hollywood passando. Aqui a gente consegue enxergar, né, o Lamar finge que vai entregar e a linha ofensiva está bloqueando por uma corrida, né, por isso que a gente afirma que isso é um RPO e tem os dois, né, o guard e o tackle fazendo esses pulls. O Lamar bota essa bola perfeita ali para o Hollywood Brown, que consegue vencer, né, demonstra um ótimo equilíbrio para se manter dentro do campo e conquistar essa primeira descida e muito mais. Aqui a gente está vendo a outra execução dessa jogada já na prorrogação, e nela é exatamente a mesma jogada. A gente consegue ver, né, o right guard e o right tackle executando ali o pull. A gente consegue ver o Rashad Bateman executando a rota slant e o Hollywood Brown, que cruzou a formação, fazendo essa rota flat para receber o passe ali no mano a mano contra o safety, o Cameron Bynum. Dessa vez ele não consegue vencer o cara no mano a mano, mas era uma primeira descida aqui e ele consegue um bom ganho para manter o ataque dentro do ritmo. Então a gente vai ver também essa jogada pelo ângulo no fundo. E aqui reparar como é exatamente a mesma jogada, o right tackle, o right guard fluindo para aquele canto da formação, o Rashad Bateman aparecendo aqui na slant, Hollywood Brown fazendo a recepção com apenas um cara cobrindo ele, né? Só que dessa vez o cara estava mais bem posicionado e conseguiu evitar um ganho maior de jardas depois da recepção. A gente já viu então algumas jogadas do Hollywood Brown vencendo em situações em que ele recebeu passes curtos, venceu com a bola nas mãos. Agora a gente vai ver algumas jogadas em que ele desenvolve um pouco mais as rotas, né, mas 3 jogadas que ele consegue ganhos explosivos por causa das rotas, da habilidade depois da recepção, e ajudam a explicar como que ele está se tornando um grande alvo, um dos melhores wide receivers dessa temporada da NFL. Essa primeira aqui, ele vai executar uma rota curl, que é uma rota na qual ele corre em direção ao fundo do campo e trava virando na direção do quarterback. Ele é um wide receiver alinhado no lado direito da formação, o único ali. Então ele vai executar essa rota, ele vai correr por volta de umas 15 jardas e aqui ele vai começar a travar. Só que a gente consegue ver que o defensor ele está bem posicionado, ele trava junto com o Hollywood Brown e ele conseguiria aqui encaixotar essa rota e ficar numa boa posição para travar a linha de passe. A gente consegue ver que o Lamar está olhando naquela direção e aí o que o Hollywood faz é começar a se mover para trás na direção do quarterback com mais firmeza para tentar ficar livre. Né? E aí, nisso, o Lamar faz o passe, o Hollywood mostra esse ótimo processamento mental, essa conexão com o Lamar Jackson, isso aqui é química, é inteligência situacional de jogo, e aqui ele faz essa recepção e fica numa ótima posição para conseguir jardas depois da recepção. Né? Ele faz essa curva e ganha ainda umas 10 jardas com a bola nas mãos. Então aqui, ótima jogada do Hollywood Brown. Nessa próxima jogada a gente vai ver o Hollywood Brown vencendo por conta da rota. Aqui ele vai correr uma rota corner, né, cujo objetivo é você avançar em direção ao fundo do campo, padrão vertical, né, em linha reta por cerca de umas 15 jardas, e aí quebrar para o lado de fora em diagonal, né, em direção à lateral do campo. Aqui o Hollywood é o wide receiver alinhado mais para o lado direito da formação, mais por fora, e a gente vai acompanhar um pouquinho da nuance dessa rota que ele vai correr. Né, ele começa ali perto dos números, né, e corre, né, esse começo em direção meio diagonal, né, já quebrando um pouquinho na direção da lateral. Aqui ameaçando verticalmente como se ele fosse fazer uma rota goal, né, a rota mais longa. Nisso, o cornerback ele já quebra o quadril e fica de frente para a lateral. Aqui, o Hollywood Brown começa a quebrar
para o meio do campo como se ele estivesse ameaçando que ele fosse fazer uma rota post, né? Um outro conceito. E a gente consegue ver que o cornerback fica completamente vendido nessa situação, que ele está de costas para a jogada, ele não está vendo o quarterback, ele não está vendo o Hollywood Brown, então aqui o Hollywood está num ponto cego da jogada. E aqui, né, quando o próprio cornerback está se ajustando e tentando encontrar o Hollywood vai fazer uma trava e vai cortar, né, rapidamente, de forma bem precisa, na direção da lateral. Então aqui ele corta e o passe do Lamar já está no meio do caminho. Então aqui um ótimo timing do passe do Lamar, um ótimo timing do Hollywood, muita nuance nessa rota. A bola vai chegar um pouco alta, ele vai se elevar, vai buscar essa bola no ar, vai atacar a bola e aí vai ser tacleado, né, direto, sem conseguir ganhar mais jardas depois dessa recepção. Mais uma excelente rota, né? Aqui o jogo já estava na prorrogação, Ravens no seu campo de defesa, tentando avançar o campo em busca da vitória. Essa jogada fundamental nisso. Essa aqui então é a última jogada do vídeo. Novamente a gente vai ver o Hollywood Brown, que está alinhado no lado direito da formação, o único wide receiver ali naquela ponta, numa cobertura direta, quase press, mano a mano, e ele vai correr mais uma vez uma rota curl, né? Vai correr em linha reta, vai travar e virar em direção ao quarterback. Então vamos acompanhar o que ele vai fazer nessa rota, né? Ele vai começar ameaçando verticalmente pelo lado de fora, porque ele quer ganhar o interior, né, o meio do campo. Então ele vai começar ameaçando por lado de fora. O cornerback, nesse momento, ele vai estar em fase com o Hollywood. Só que aqui o Hollywood vai dar um passo firme e vai quebrar em direção ao meio do campo. Nisso, o cornerback vai ter que reajustar, se recuperar na cobertura. Aqui, o Hollywood, então, vai fazer essa meia trava, ele vai virar em direção ao Lamar Jackson. Repara como o cornerback ele não consegue acompanhar essa quebra da rota do Hollywood, ele não consegue acompanhar no momento que ele trava e perde completamente o equilíbrio. Nisso aqui, quando o Lamar vê esse cornerback caindo, ele já puxa o gatilho, né? A gente consegue ver aqui, o Lamar está executando o movimento, o cornerback está desequilibrado, o Hollywood está cortando para trás para conseguir aumentar a janela, a separação e ficar numa posição melhor para receber esse passe. Ele vai voltar algumas jardas e aí depois ele vai fazer essa curva para ganhar algumas jardas depois da recepção, posicionar o Ravens numa situação um pouco mais favorável aqui, né, depois de algumas faltas. Então, assim, com essa jogada, a gente termina essa análise da partida do Hollywood contra o Vikings. Um ótimo jogo dele, um ótimo desempenho, que mais um dele nessa temporada, mais um jogo de mais de 100 jardas. Apesar de ele não ter tido nenhum touchdown nessa partida, ele mostrou a capacidade dele de vencer com rotas, mostrou a capacidade dele de vencer depois da recepção, algo que não estava tão presente no jogo dele nas últimas temporadas. Então aqui, mais um motivo para a gente ficar de olho nessa temporada do Hollywood, que tem tudo para ser o primeiro wide receiver draftado pelo Ravens a ir para um Pro Bowl agora nesse ano. Então é isso, foi um prazer estar com vocês nesse vídeo. A gente se encontra na semana que vem para repercutir o jogo do Ravens contra o Dolphins. Valeu, um abraço.